Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê o seu concurso às boas obras, com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribuiu. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça as uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Pode fazer a prece inicial para a gente? Eu faço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O que vamos ler hoje? Agora é a Rosinha. Livro dos Espíritos, capítulo 10, a questão é 558, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão. O Livro dos Espíritos. Das ocupações e missões dos espíritos. Pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes e pedreiro como o arquiteto? 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte adquirindo conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. 561. São permanentes para cada um
E estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Resposta: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só o adquirirem com esforço. Ou seja, tudo é com esforço. Nada nos é dado de graça. Nota de Kardec. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau da perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. 562. Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosa eterna, a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Letra A. De que natureza são suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais do homem. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, um motivo de alegria pela consciência que têm de ser úteis. Letra A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Resposta: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, a cada um segundo suas obras. 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas este estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade, e felizes se sentirão por poderem tornarem-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. 565. Atentos os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção, sua preferência durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo da oportunidade que lhe proporcionarem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade, foi o que significar
dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalho de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstre progresso. Nós não podemos nem imaginar o que existe aí em mundos mais adiantados, né? Não há como conceber. Assim como o homem das cavernas teria dificuldade em descrever o nosso mundo hoje. Letra A. Concebemos que assim seja, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a estes, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizeis, costumam. Estes vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhe exercitem ou moderem as paixões. Nota de Kardec. Como as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. É por isso que existe uma razão para a nossa reforma íntima, né? Para nós abandonarmos aí os nossos vícios, né? Sejam eles quais forem, porque o que são os espíritos? São aqueles que vieram na Terra e estão desencarnados. Então, há espíritos que gostam de bebida, há espíritos que gostam de drogas, há espíritos que gostam da sexualidade desenfreada, há espíritos que gostam de muita comida. Então, para tudo que a gente imaginar, tem alguém que goste também. E daí o que acontece? Muitas vezes, quando nós nos recusamos a nos livrar dos nossos vícios, aquele irmão desencarnado identifica em nós, fala, nossa, ele gosta de beber. Que bom, eu também estou com vontade, mas o único jeito dele beber é junto com o encarnado, né? Pelas emanações do encarnado. Então ele vai lá no encarnado e fala, pô, você tá com uma vontade de tomar uma asinha, de tomar uma gelada, vai lá na geladeira ou vai lá no bar, compra, né? E assim não sei qual livro que é de André Luiz, né? Que tem uma determinada pessoa encarnada, sentada na sua sala, e nada nem estava pensando em tomar um uísque, né? Aí chega um espírito e incute a ideia na cabeça dele, ó, você tá com uma vontade de tomar um whiskinho, um gelinho e tal. Aí ele vai lá, toma uma dose, aí o companheiro desencarnado do outro fala, agora é sua vez. Vai lá, fomenta de novo a ideia, incentiva a ideia, e daí o desencarnado, o encarnado toma mais uma dose. Então, o que acontece? Os espíritos desencarnados, eles não podem, eles até podem incutir na gente uma ideia, por exemplo,
eu não sou fumante. Uma vez eu acho que eu estava no supermercado e comecei a pensar assim, nossa, que vontade de fumar, né? Mas daí eu examinei essa vontade e vi que ela não era minha, né? Aí mentalmente eu me dirigi ao espírito e falei, ó, sinto muito aqui, não fumo, não vou fumar, então é melhor você procurar outro. E assim é com todos os nossos vícios, né? Todos, sem exceção. Nós temos público para tudo, né? Não lembro se foi no livro Renúncia ou outro livro que descreve o cenário de um motel, né? Que formam-se verdadeiras arquibancadas para assistir, né? E quando nós estamos em nossas casas, nós procuramos ter bons pensamentos, né? Os nossos atos de intimidade, eles são protegidos, né? Para que outros espíritos indevidamente não participem com a gente. Então, aí a gente vê, né? Como os ambientes ruins, perniciosos, né? Eles trazem muito prejuízo vibracional para nós, né? Então, a questão não é ser candidato a santo se livrando dos vícios, né? Porque às vezes quando a gente faz um esforço para se livrar dos vícios, aparecem pessoas que nos dizem: "Ah, tá querendo virar santo, né? Não bebe mais, não faz mais isso, não faz mais aquilo, né?" Quando na verdade a gente está fechando as portas de acesso, né? Então, todo e qualquer vício é uma porta de acesso. Vocês querem comentar alguma coisa? É nesse sentido aí, Fred, de, né, as pessoas quererem, que nem você falou aí, quer virar santo, né? Tem gente que fala assim, ah, mas se eu não beber, se eu não fumar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, que graça que tem a vida, né? Porque se apega tanto às coisas materiais, às coisas da matéria, que acha que se não fizer esse tipo de coisa, não tá vivendo, né? Tá perdendo tempo. Mas só que não tem ainda a consciência, né, de que a vida real não é isso, né? A gente não veio aqui para ser um beberrão, para poder ficar nas baladas aí, perdendo noite de sono, acabando com a saúde, né? Não pensa, né, todo o prejuízo que acarreta, né, para o nosso corpo físico e espiritual essas ações, né? Infelizmente. Nós podemos pensar, né, que e tudo tem a sua época também, né? Quando você ainda é mais jovem, né? Ainda existe aquele apelo, aquelas cores, aquela vontade, né, de sair, enfim, estar com os amigos, aproveitar a vida, né? Mas realmente, depois que você conhece a doutrina e você vê que existe, né, existe algo a mais, né, que a vida não é só isso, né? E tudo que nós fazemos aqui se reflete, né, até no mundo espiritual, porque se a gente passa a vida inteira, né, agredindo o nosso corpo, né, bebendo, fumando, enfim, se drogando e tudo mais, a gente vai depois carregar essas agressões para o perispírito, né? Então, às vezes a gente escuta, né? Fulano fumou a vida inteira até os 90 anos e, né, tinha uma saúde boa, né? Mas será que ele vai ter essa saúde boa na próxima encarnação? Talvez não, né? Então, é sempre uma questão mesmo de cuidar do nosso corpo para que a gente viva o máximo de tempo programado possível, né? Segundo dizem os espíritos, nosso corpo é programado, tem uma carga energética para 150 anos, mas geralmente a gente consegue metade disso só. E olhe lá, né? Por quê? Por conta do nosso estilo de vida, né? O estresse, os excessos, comida, bebida,
falta de sono, excesso de exercício. Então, a gente vai minando a nossa saúde, né, física e espiritual, porque carregamos isso pro perispírito, para a próxima, né? E as leis de Deus, elas são imutáveis, né? Quer você saiba disso, quer você não saiba, você vai estar lesionando o seu espírito, o seu perispírito, da mesma maneira, né? Lembrando que André Luiz, quando desencarnou, ele conta isso no livro Nosso Lar, ele ficou 8 anos no umbral, né? E era chamado de suicida. E ele não entendia bem por que ele era considerado suicida, né? Só depois, quando ele foi atendido, que ele descobriu que, por todos os comportamentos dele, desregrados, a vida desregrada que ele levava, ele encurtou a sua vida física, né? Então, eu já devo ter encurtado bastante a minha também. Mas agora eu estou comportado, estou tentando me alimentar bem, fazer as coisas direitinho. Quem sabe eu consigo fazer uma média aí que eu consiga cumprir o que meu tempo destinado, né? Então essa deve ser uma preocupação nossa, né? Tentar viver o melhor possível. Comentários finais? Não, Fred. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em nome dele, e ele prometeu que aqui ele estaria. E verdadeiramente aqui ele está representado pelos nossos amigos espirituais que comparecem em nossas casas, promove a limpeza do nosso ambiente doméstico, retirando os miasmas, as construções mentais negativas, trazem outros irmãos desencarnados que necessitam tanto dessas palavras como nós mesmos. E vamos então fazer as vibrações por todos os nossos irmãos em sofrimento, inicialmente pelos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, Juliana, Gabriele, Elias, Onan, Bruno, Charles, o Fred e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. E que agora cada um de nós possa vibrar por aquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas sejam amparadas. Vibremos ainda por todos aqueles que detêm o poder na Terra, que esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, pelos templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Pode fazer a prece de Caritas, ou Roseli? Posso sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Zaninha.